Mais um episódio saindo no ar para você que acompanha aqui o Se Conecta. O Se Conecta é o seu ponto de encontro para você que quer crescer, evoluir e se inspirar. Aqui nós falamos de tudo um pouco, tudo para trazer informações relevantes para você, com um papo leve, inspirador e muito motivacional. Falamos de saúde, educação financeira, comunicação e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. E para esse sonho acontecer, nós precisamos agradecer aqueles que nos apoiam desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui e criamos esse podcast para levar muita informação para vocês. E eu quero começar aqui trazendo para você uma observação para você da UpSec. A UpSec, ela é uma empresa de consultoria de vendas e marketing estratégico para indústrias e varejos de material de construção civil, visando potencializar os resultados de vendas e marketing. Então, para você que está aí com a sua empresa na área da construção civil, eu quero te convidar para seguir a UpSec Vendas. Quero mandar um abraço para Daniela e para Priscila e dizer que em breve elas vão trazer novidades. Eu estou sabendo aí que está rolando cursos, treinamentos, está acontecendo muitas coisas, masterclass, elas vão chegar aqui para falar essa novidade para você que quer potencializar os resultados da sua empresa. Falando em resultados, vamos ser sinceros aqui. Tem uma frase que diz que quanto mais você sua no treino, menos você sangra no campo de batalha. E se você tem uma empresa com seus funcionários e está cansado de tanto falar e ver que a sua equipe não traz mudança, não tem resultado, chegou a hora de você conhecer a Tríade Treinamentos. Olha que legal. Talvez o problema não seja falta de vontade, e sim falta de preparo. Exatamente. A Tríade Treinamento é especializada em desenvolver equipes de venda e liderança que realmente entregam resultados, com treinamentos práticos, estratégias eficazes e foco no crescimento profissional. A Tríade transforma potencial em resultado real. Oferecemos treinamentos de vendas, liderança, team building, palestras corporativas e muito mais. Tudo isso para fortalecer pessoas e impulsionar negócios. Quer ver sua equipe de vendas vender cada vez mais, superar as metas? Chegou a hora de você chamar a Tríade Treinamentos. E eu estou aqui com a minha caneca, agradecer o Tiago Guardini. E olha que legal, está escrito: o sucesso ele é treinável. Então, vamos treinar essa equipe para potencializar os seus resultados e fazer essa equipe de vendas vender cada vez mais e aí fazer o seu time de liderança também dar conta aí de todas essas demandas que a empresa tem. Muito obrigada, Tiago, pela parceria aqui, a Tríade Treinamentos. E agora eu quero fazer um convite para você que acompanha aqui o nosso podcast Se Conecta Comigo, Jussara Rocha. Quero convidar você para assistir o nosso programa Conexão Alto Tietê, de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até as 10 horas. Muita informação, informações de utilidade pública. Falamos de tudo um pouco com a Marilei Schiavia, apresentando brilhantemente o Conexão Alto Tietê, e todas as quintas-feiras eu estou lá. Sabe por quê? Chega o final de semana, a pessoa fala assim: tem nada para fazer, o que eu vou fazer esse final de semana? Calma, tem muita coisa para você fazer. Se você é da região do Alto Tietê, basta seguir Conexão Alto Tietê, que nós vamos trazer para você a agenda completa para você se programar para curtir aí com a sua família e aproveitar o seu final de semana. Vamos começar mais um episódio. E agora eu quero falar para vocês sobre duas convidadas que eu trouxe aqui, e o papo tá bem legal. Se eu fosse você, eu ficava do início ao fim. Elas nasceram em caminhos diferentes, mas carregavam algo em comum: a habilidade rara de ouvir histórias, enxergar dores e se incomodar com injustiças que passavam despercebidas para muitos. Começaram no mercado de planos de saúde. Viram de perto o sofrimento de famílias, enfrentaram desafios que poderiam até ser derrubados, mas foi justamente
justamente aí que descobriram um propósito que mudaria tudo isso. Transformaram experiência em vocação, transformaram vulnerabilidade em defesa, transformaram a necessidade do outro em missão. E hoje, essas duas mulheres se tornaram referências em direito da saúde, unindo técnica, sensibilidade, coragem para lutar por quem não tem voz. Eu estou falando da doutora Gabriela Coutinho e doutora Marina Della Torre. Que nome chique dessas duas aqui, hein? Profissionais que escolheram fazer do direito um instrumento de acolhimento, justiça e transformação. Gostaram da minha entrada aqui? Maravilhosa. Muito bom ter vocês duas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. O Se Conecta é esse espaço para a gente trazer informações que agregam aí, né, para quem está acompanhando aqui o podcast. E eu tenho certeza que a história de vocês vai ajudar muita gente que está assistindo. Mas eu quero saber logo aqui. As duas são de Mogi das Cruzes. Onde vocês nasceram? Conta pra gente. Oi, Ju, muito prazer. Boa tarde. Eu moro 2 anos aqui em Mogi, mas eu sou natural de São Paulo. Essa cidade maravilhosa me acolheu e eu pretendo ficar aqui por um bom tempo. Quem chega em Mogi fica. Eu cheguei tem 10 meses. Será que eu vim de Salvador? Será que eu vou ficar aqui também muito tempo? Eu acho que eu vou ficar. Sim. Muito bom. Seja muito bem-vinda. E você, Marina, de onde você nasceu? Conta pra gente. Boa tarde, Ju. Obrigada também, né, pela recepção. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, conheço Mogi das Cruzes, acho que também é uma cidade acolhedora. E até no caminho para cá eu estava comentando com a Gabriela que essas cidades elas nos remetem a interior, realmente aquela casa de vó, uma cidade que você se sente confortável. Então, eu acredito que daqui a um tempo também, quem sabe. Olha, Gabriela. Vai morar pertinho de mim. Adorei. Gostei disso que ela falou, realmente. Mogi das Cruzes. Sabe o que eu senti quando eu cheguei, Marina? Que é uma cidade acolhedora. Sim, eu demais. senti isso. Eu vim da Bahia, Marina. Pensa, lá de Salvador. E quando eu cheguei aqui, eu estava falando até com o Thiago, o Guardini da Tríade. A gente estava falando, Thiago, incrível como eu tenho me sentido em casa aqui nessa cidade. Talvez seja esse acolhimento que você falou, das pessoas. Mas me contem, como foi a trajetória, como que começou essa trajetória de vocês nesse mercado de plano de saúde? Vou começar com a Gabriela. Me conta, Gabriela. Então, Ju, é uma longa história. Vou ter que começar do início para você saber, todos aí que estão nos assistindo. Eu ingressei no mercado de plano de saúde há 15 anos atrás. Iniciei a minha trajetória trabalhando com meus tios, já no processo de vendas mesmo de plano de saúde. E eu costumo dizer que a minha vida começou muito precoce. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, eu casei muito nova. E quando eu conheci o meu marido, Rafael, já trabalhava com planos de saúde. E depois de um tempo, que foi essa virada de chave para nossa família, para nossa história, foi quando um dia ele chegou em casa e falou que eu sabia fazer todo o processo de vendas e me perguntou: Gabi, por que não trabalhar para você? Se você vai buscar venda, você atende o cliente desde o início. Eu atravessava São Paulo naquela época que ainda era contrato físico, né? Não é como hoje, que as vendas são online, que está tudo muito mais fácil. Então, eu atendia o cliente do início ao fim, desde a parte da reunião, prospecção e atendimento. E aí foi essa virada de chave, eu comecei a trabalhar para mim, meu marido me apoiou desde o início. E desde então, a gente montou a nossa própria corretora de planos de saúde. Você tinha quantos anos quando você começou a atuar nesse mercado? Olha, eu comecei, de fato, a trabalhar com planos de saúde com 14 anos, que foi com os meus tios. E aí, fiquei 2 anos. Nesse meio tempo, conheci meu marido, com 16 anos. Com 17, já engravidei da minha primeira filha, já casei. E aí, foi quando a gente iniciou. Eu comecei sozinha, meu marido era assalariado, trabalhava numa empresa. E ele sempre me apoiou. Eu costumo dizer que o Rafa ele é muito visionário nesse sentido de conseguir enxergar. E eu sou muito grata a ele mesmo, porque se não fosse essa virada de chave, esse impulsionamento que ele me deu, talvez até hoje eu estaria trabalhando para os meus tios. Então, ele foi um ponto muito crucial para o meu profissionalismo. Só para a gente entender, então você trabalhava numa empresa, você aprendeu todos os processos, você sabia fazer todos os processos da empresa, e aí o start veio como é o nome dele, do seu marido? Rafael. Com Rafael, que disse: amor, vamos fazer o seguinte, você sabe fazer tudo, monta o seu próprio negócio. Nessa hora você teve o apoio do seu marido, correto? Sim, correto. Até então você já era casada, já tinha filho? Fala nisso, vocês têm filho? Você acabou de falar, você tem filho, Marina? Eu não tenho. Casada, solteira, tá enrolada? Sou noiva, namoro há
12 anos. Quem tá enrolando quem aí, Marina? Quem tá enrolando quem? Porque 12 anos, Marina. 12 anos e tem 2 anos que nós ficamos noivos. A gente se conheceu na época da escola e estamos caminhando e logo, logo sai o casamento. Que lindos, que legal. Parabéns. Como é o nome dos seus filhos, suas filhas? Tavini e Manuela. Que lindo. Então, seu marido te ajudou nesse primeiro momento, aí você abriu a sua própria corretora. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar para nós mesmos, então todo o processo de vendas foi para mim, foi aquele momento que eu realmente, de vendedora de plano de saúde, assalariada, eu virei a empresária que realmente começou a fazer as vendas para mim mesma. E meu marido me ajudava ali de stand-by, porque ele ainda trabalhava em uma outra empresa. E esse pontapé inicial foi quando ele teve a ideia de fazer alguns panfletos. E aí eu lembro que nessa época é uma época bem importante e marcante para nós, que ele no caminho do trabalho ele ia panfletando e eu ficava em casa no atendimento. Então eu atendia o telefone, eu já estava grávida da minha filha, a minha primeira filha que hoje está com 11 anos. Então eu ficava em casa, quando eu marcava a visita para fechar ali um plano de saúde, eu ia, atendia. E aí foi assim o nosso início. E seus tios, quando você disse que ia deixar a empresa, como é que foi isso para eles? Então, eu trabalhei com 2 tios meus. A minha base familiar, assim, a minha empresa, na verdade, a minha família já vem desse mercado de plano de saúde. Então, muitas pessoas ali da minha família trabalham com isso. Então, quando eu fui mais nova, que é uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Alexandre, que me ensinou todo o processo de vendas, inclusive sou muito grata a ele também. Fiquei um período e depois eu comecei a trabalhar com o Kleber, que é o meu tiozão, um paizão para mim. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei meio assim, porque eu sempre fui muito ligada com ele desde criança. Eu morei com ele um período, então tinha uma conexão muito forte. Mas ele me surpreendeu e me surpreende até hoje com essa bondade que ele tem. E aí ele virou para mim e falou: Gabi, não tem problema, você realmente sabe fazer todo o processo de vendas e vai firme, o que você precisar de mim, eu vou estar aqui. Inclusive, ele nos ajudou muito nesse período, teve muita reviravolta, a gente chegou a trabalhar para ele um pouco também, então não teve nenhum tipo de competição, foi muito saudável a saída e graças a Deus a gente é muito unida até hoje. É tão bonito quando você está trabalhando em uma empresa e que você chega para a empresa e fala: olha, eu vou crescer, estou em busca de novas oportunidades, e acontece o que aconteceu com você. Sim. Porque reter talentos não é legal. E olha que bacana. Então, quando ele fala, vai lá, voa, portas também se abrem. Ou acredito que se abriram para ele. Então, a gente não pode ficar retendo talento Eu em empresa lembro nenhuma. de um momento que nós trabalhamos juntos, um período que a gente montou uma corretora, né? uma venda de plano de saúde dentro de uma barraca de jornal. E a gente acreditava tanto nesse negócio. E aí eu falei: não, tio, vamos firme, eu vou junto com você. Você não precisa me pagar salário. Eu trabalhei um período ali para ele sem receber de fato. Ele pagava a condução e o almoço. E aí eu ficava, tipo, hoje olhando, depois de 10 anos atrás, qual que era a probabilidade de dar certo uma venda de plano de saúde dentro de uma barraca de jornal. Mas era o recurso que a gente tinha. E hoje, olhando lá para trás, eu vejo assim quanto a gente foi esforçado. E graças a Deus, tanto eu quanto ele está muito bem com a nossa corretora, estamos vendendo. Então, foi muito importante essa trajetória. Parabéns. E você, Marina? Aliás, uma pergunta. Você se conhece há quanto tempo? Há uns 7 anos. Nós estudamos juntas. Nós fizemos faculdade juntas. Eu conheci a Mari na faculdade. E o destino nos uniu depois. Por incrível que pareça, a gente não era tão amigas na faculdade. A gente se conhecia, mas a gente não tinha aquela conexão nos nossos 5 anos de faculdade. E aí, depois que tudo aconteceu, eu reencontrei a Mari e a gente começou a trabalhar juntas. Trabalhando juntas, vocês têm quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos. E você, Marina, como que você entrou nesse mercado de plano de saúde? Bom, foi a Gabriela a culpada? Foi. A visionária foi a Gabi. Eu não tinha contato com o mercado de plano de saúde, então a minha história é bem diferente da Gabi. Eu entrei na faculdade de Direito em 2017, não trabalhava, então eu não tive esse contato cedo com o mercado de trabalho. Entrei na faculdade, no 2º ano da faculdade eu consegui um estágio no fórum. Então, a minha trajetória profissional já foi voltada para a área do direito em si.
Então, eu estagiei em alguns órgãos públicos, estagiei no fórum, depois eu estagiei na Defensoria Pública também. E aí, no fim da minha graduação, acredito que 1 ano mais ou menos depois de ter me formado, eu trabalhei por um tempo em um escritório de advocacia e retornei para a Defensoria Pública quando eu ingressei numa pós-graduação. Então, no momento em que eu estava no estágio de graduação, da pós-graduação na Defensoria Pública, a Gabriela entrou em contato comigo, a gente conversava esporadicamente e ela me contou sobre um projeto que ela tinha, que seria conciliar um escritório de advocacia voltado para essa área da defesa dos beneficiários de plano de saúde. E quando a gente conversou pela primeira vez, eu não tinha essa ideia de como funcionava o mercado de plano de saúde. E uma coisa que me chamou a atenção de cara foi que ela me disse que muitas das coisas, ilegalidades que aconteciam com os planos de saúde, ficava um pouco preso, né, amarrado, porque não tinha o que fazer. A parte de processos administrativos, muitas das vezes, não supriam. E eu achei, assim, uma baita ideia de unir essa parte, porque, de fato, muitas das coisas a gente precisa levar ao Poder Judiciário. Então, eu já tinha essa experiência, né, com a parte jurídica, digamos assim. A Gabi também já estava há 1 ano, mais ou menos, atuando na área. E foi aí que começou a nossa parceria. A corretora. Legal. A corretora. Como é o nome da corretora? Pode falar o nome. Soma Saúde. Soma Saúde. Soma Saúde. Então, hoje, você tem uma corretora que trabalha com vendas de plano de saúde, mas também tem esses processos jurídicos, correto? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar tudo aqui, a gente quer saber. Inclusive, é importante até para quem está assistindo a gente entender como é que funciona. Mas a minha pergunta para você, Gabi, quais foram os maiores desafios nesse início? Porque a gente sabe, você trabalhava, agora você falou, estava dentro de uma banca de jornal. Olha que história legal para muitas pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente, que de repente pensam, eu tenho que começar grande. Comece, depois melhore, depois você vai se aperfeiçoando. Então, você construiu ali sua corretora com seu tio, dentro de uma banca de jornal, e hoje você tem seu espaço. Quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse início da sua carreira como corretora? Olha, os desafios que eu acredito que é o que eu enfrento até hoje é empreender. É aquele frio na barriga que a gente tem de começar um projeto do zero e fazer valer a pena com todo o conhecimento que você tem. Então, o meu principal desafio foi quando o meu marido realmente saiu do trabalho. Ele realmente pediu as contas e aí foi um período que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida da minha segunda menina, que é a Manuela. E aí eu lembro que aquilo me desesperou, porque a gente estava no início de um projeto para montar a nossa corretora. Ele pediu as contas para arriscar e eu descobri a gravidez. E aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, amor, o meu salário é esporádico, não dá pra gente contar, não é um valor fixo. O seu, a gente consegue pagar as contas e tal. E aí eu lembro até hoje também que ele falou assim, Gabi, eu não vou mudar de ideia. A demissão foi pedida, eu não vou voltar para trás. E hoje eu olho, sou muito grata a Deus, porque foi a melhor decisão da vida dele, da nossa vida, foi ele ter saído do emprego e ter vindo trabalhar comigo. Ele te incentivou a sair do seu trabalho, montar seu próprio negócio e depois ele se tornou seu sócio. Exatamente. Quando foi, Gabi, que você teve um olhar diferente da corretagem já para a parte do direito? Eu sei que você é formada, você é advogada, as duas, né, são doutoras aqui. Mas quando foi que você teve um olhar saindo da corretagem para a área do direito? Como é que foi isso? Nos momentos em que eu travava nos processos administrativos. Então, por exemplo, o meu modelo de trabalhar não é só a parte de vendas, a gente ajuda o cliente do início ao fim. Então, todo tipo de negativa de cobertura que ele tem no plano de saúde, algum impedimento, ele sempre retorna para nós, para que a gente consiga ajudar e prestar essa consultoria no pós-venda. O que ocorria? Nós, corretores, na época, a gente tinha um déficit no sentido de não conseguir avançar. Então, a gente iniciava os processos administrativos, que são as NIPs, que são notificações intermediárias preliminares na ANS,
quando acontece algum tipo de ilegalidade com o plano, que é o órgão que regulamenta os planos de saúde, e eu não conseguia avançar. Então, eu via aquele cliente insatisfeito com uma negativa de cobertura, um filho que estava sem um tratamento, uma gestante que não conseguia ganhar o bebê pelo plano, e eu não conseguia avançar. E foi justamente ali que eu vi que a advocacia poderia me agregar nessa parte da corretagem. E foi onde você chamou a doutora Marina? Ou, nesse caso, você mesmo já atuava? Na verdade, assim, eu nunca parei de trabalhar. A minha vida toda, desde essa história que eu te contei até hoje, eu nunca larguei a parte da corretora. Logo quando eu me formei em Direito, eu foquei na parte da OAB e tudo isso conciliando com a Soma Saúde, que é a minha empresa. Quando eu passei na OAB, que eu comecei a perceber que eu conseguia levar esses processos adiante, foi quando eu montei, de fato, a Coutinho Advocacia, que é o meu escritório que fica dentro da corretora. E aí foi o início. Eu comecei atuando em cláusulas abusivas dentro do contrato de plano de saúde, negativa de cobertura. E foi quando eu encontrei a Mari, mandei uma mensagem para ela, a gente já conversava um pouco pelas redes, e fiz um convite para ela conhecer o escritório, e aí a nossa parceria surgiu a partir daí. Nesse momento, doutora Marina, eu vou chamar de Marina, posso? São doutoras, claro. Agora eu vou chamar de Marina, da Gabriela, mas duas advogadas extraordinárias, com muito conhecimento. E quando foi que aconteceu, quando esse convite chegou para você, você não pensou nem duas vezes e falou, vamos embora? Ou você ficou meio receosa em entrar nessa parceria? Não, eu de cara eu achei assim a ideia muito interessante. Como a Gabi falou, a gente já se acompanhava pelas redes, então eu percebia, né, como que ela lidava com esses casos, e na nossa primeira conversa ela já me passou muitos casos que aconteciam que fugiam um pouco dessa alçada da parte administrativa. E eu acredito que quando nós, né, ingressamos numa faculdade de Direito, a gente idealiza essa vontade de fazer o direito da outra pessoa, levar o direito da outra pessoa ao Poder Judiciário e as coisas darem certo. Então, quando a gente começou a conversar, eu fiquei muito interessada. Eu queria já ir para essa parte da advocacia, da prática da advocacia. E eu não pensei duas vezes. Eu abracei a ideia. Nós começamos, né? O primeiro mês foi bem desafiador, porque eu sabia da parte jurídica, mas eu me assustei também quando eu comecei a ver tudo relacionado aos planos de saúde, entender de fato como que funcionava, desde a parte da contratação até mesmo, né, quando chegasse a parte de ingressar com a ação judicial. Então, acredito que foi tudo muito natural e também tudo dentro do que eu já esperava, como seria essa prática, e já visando também ajudar os beneficiários que estavam lesados. O que mais te encanta nessa área? Eu acredito que é justamente resolver o problema do próximo e cuidar da dor do outro. Então, a partir do momento que a pessoa se vê desamparada, acredito que nessa área, principalmente na área da saúde, é uma área muito delicada. Então, muitas coisas vão acontecendo com o beneficiário do plano de saúde e ele se sente lesionado e sem saber o que fazer. Porque grande parte dos beneficiários conseguem, né, ter essa visão de que a operadora de plano de saúde é muito maior do que eles mesmos. Então, nós estamos aqui para poder levar o direito deles até o Poder Judiciário e resolver essa questão. Então, o que me encanta é conseguir ajudá-los. Então, por exemplo, em muitos processos de liminares, quando um beneficiário precisa de um tratamento com urgência, eu acredito que isso é a parte mais legal do nosso serviço. Quando aparece um caso assim, a gente identifica que aquela pessoa está desesperada. Às vezes, a própria pessoa entra em contato com a gente ou alguém da família. E quando a gente peticiona o processo e a liminar sai, assim, uma vitória. É muito bom, é uma satisfação imensa. Eu ia perguntar qual é a dor que você cura. Aí você acabou de trazer um exemplo. Você tem algum outro exemplo para quem está assistindo a gente? Porque pelo que eu estou entendendo agora da conversa de vocês são muito mais que uma corretora de planos de saúde. Vocês, de fato, pegam na mão da pessoa até o fim. Tá ali junto. Então, não é só, eu vou contratar um plano de saúde na Soma
Soma, né? Soma Saúde. Na Soma Saúde. Ah, tá lá. Inclusive, eu vou fazer um contato com você. Depois eu quero fazer uma cotação. Com você certeza. que está assistindo a gente, está precisando de plano de saúde, já aproveita essa oportunidade, já segue. Depois a gente vai deixar aqui os contatos para você conversar. Mas pelo que eu estou entendendo, a Soma Saúde é mais que uma corretora de plano de saúde. Você acompanha todo o processo do beneficiário, é isso? Exatamente. Até o fim. Se tiver algum problema, precisa de internação. Como é que é isso? Conta como é que funciona de fato. A gente, de fato, pega na mão do cliente do início ao fim, desde o momento da contratação e implantação do plano de saúde até no decorrer. Então, tudo que aquele cliente precisa, uma marcação de consulta, uma solicitação de reembolso, todos esses processos administrativos, a gente tem o nosso setor de pós-venda que faz dentro da Soma Saúde. E quando o cliente é vítima de alguma ilegalidade, no sentido de negativa de cobertura, uma negativa de reembolso, alguma coisa que saiu ali fora do eixo, entra a Coutinho Advocacia para auxiliar aquele cliente como uma orientação jurídica e verificar a viabilidade processual do caso. Quais são os casos mais comuns que vocês atendem hoje no escritório? Negativa de cobertura para clientes que de fato teve ali uma cirurgia negada de urgência, pessoas que estão no pronto-socorro e teve seu atendimento negado, crianças que são diagnosticadas com autismo também. A gente também intervém na questão de liminar para autorização das terapias, processos de reembolso também que são negativados. Então, várias outras questões também. E também a cláusula abusiva dentro dos planos de saúde, que são aquelas cláusulas miúdas que estão dentro do contrato, que é onde o consumidor, ao assinar, acaba não sabendo e a gente orienta nessa parte também. Então, todo esse processo vocês resolvem. Exato. Como é que vocês equilibram as decisões estratégicas e dividem as responsabilidades? Como é que vocês fazem isso? Olha, hoje eu posso dizer que o nosso processo é bem organizado. Desde quando eu comecei a trabalhar com a Mari, eu tive uma visão que quando duas pessoas estão alinhadas no mesmo propósito e objetivo, as coisas se multiplicam, elas não se dividem. Então, o que eu consigo perceber é que a cada dia a gente está estruturando mais o nosso escritório e a Mari fica responsável pela advocacia, ela coordena ali as advogadas júnior que estão atuando nos processos. Eu fico mais na parte comercial, de negociação entre a corretora e também para prospectar os clientes da Coutinho Advocacia. E eu costumo dizer que a gente se complementa, porque sempre quando a gente vai discutir um caso, eu e a Mari, a gente consegue entrar ali numa concordância. Eu escuto muito ela também me escuta. Então, a gente divide a responsabilidade nesse sentido. Ela cuidando mais da parte da Coutinho e eu ficando ali entre as duas empresas. Que legal, gente. Que parceria bacana e bonita, inclusive, de vocês duas. Ter você, Gabriela, que é uma pessoa que já tem galgada aí mais de 15 anos, que você falou, não foi? Mais de 15, né? Nasceu na área do plano de saúde. Uhum. Você nasceu aí, praticamente 14 anos de idade, que foi onde você começou. Então, você tem muita experiência, já deve ter passado muitos perrengues. Bastante. Deve ter aprendido bastante, mas Com hoje, certeza. eu imagino, e eu até coloquei aqui para perguntar para vocês, tem algum caso marcante que ilustre o impacto positivo do trabalho de vocês? Olha, são inúmeros casos, são vários casos, tanto na parte da corretagem quanto na Coutinho Advocacia. Todos os casos que envolvem a parte de negativa de cobertura, a gente conseguir ajudar aquela mãe que teve o tratamento do seu filho negado, aquela gestante que está perto de ganhar o seu bebê e não conseguir ganhar pelo plano de saúde, aquela frustração no momento mais delicado da vida. É difícil a gente tirar algum caso, porque quando envolve de direito à saúde, todos os casos são muito delicados. Mas eu me lembro de um caso da parte da corretora, inclusive, que é um cliente super querido meu, um amigão, que eu sempre trabalhei nos processos de venda de plano de saúde para toda a família. Então, tudo que eles precisavam, eles sempre me contactavam e eu sempre resolvia os problemas. E a gente criou ali uma afinidade entre a família. Então, eu conheci a mãe, filha, avó, todo mundo que você imaginar. E um belo dia, a filha me ligou e falou assim: Gabi, o meu pai está em coma. Foi na época da coronavírus. Ele estava em coma, bem delicado no hospital.
E ela falou assim, o plano de saúde está negando aqui a cobertura, não está querendo custear o tratamento. E eu preciso muito que você me ajude. E nessa época eu ainda não era advogada, eu era só corretora de planos de saúde. E aí eu lembro que daquele momento a minha vida parou, assim. Eu falei, gente, cuida aí dos processos, eu vou ter que resolver esse caso aqui. Então, administrativamente, eu trabalhei 2 dias insanos nesse caso, para que todo o custeio que ele estava tendo, que foi no Hospital Albert Einstein, que foi um custo bem elevado lá, qualquer coisa que você vai fazer é de alto custo. Então, eu tive que transferir toda essa cobrança do particular para o plano de saúde. E aí, foi das 9 da manhã até as 6 da tarde que eu chegava no escritório. Era processo administrativo. Consegui resolver. O caso foi muito positivo. E logo depois que esse meu cliente se recuperou, graças a Deus, ele me ligou e falou assim, Gabi, eu te devo a minha vida. Ele falou assim de uma forma que eu não tive a noção do peso que foi para aquela família eu ter ajudado a resolver essa questão. E aí esse caso me marcou muito, porque até hoje a gente conversa muito, continua ajudando ele. E ele fala, eu te devo a minha vida, não sei como eu vou te pagar. Chegou vários presentes na minha casa. E eu não tive essa noção de fato. Simplesmente foi o meu trabalho. Para mim, eu faria por qualquer outro cliente que me ligasse e falasse, eu preciso de você. E aí, a partir dali, eu vi que realmente foi um caso bem marcante para minha carreira. Isso é mais que um case de sucesso, isso é um legado, né? Faz parte do seu propósito, da sua missão de vida. Imagino eu, se ela falou, chega os olhos até brilharam por conta dessa história. E que bom, eu imagino que várias histórias como essa devem ter acontecido na sua jornada. Sim. Mas eu vou perguntar para a Marina agora, quais são os maiores desafios do setor jurídico da saúde hoje? Os maiores, assim, que você observa? Olha, eu acredito que um dos maiores desafios são divergências de entendimento nos próprios tribunais. Porque nós lidamos com essa parte mais delicada, que é a vida da pessoa, a área da saúde. Se a gente for falar aqui de todos os casos que apareceram no escritório nesses 2 anos, tem muitos casos que marcam. E acaba que a gente sabe que é corriqueiro, não são coisas esporádicas, são coisas que acontecem dia após dia. E, infelizmente, em alguns estados, aqui a gente atua muito em São Paulo, mas teve um caso que nós atuamos no Rio de Janeiro e o entendimento do Rio de Janeiro era totalmente diferente do entendimento daqui de São Paulo. Então, acredito que isso é uma das maiores dificuldades. Saber que a pessoa ela tem o direito, que a pessoa tem que ser atendida, é um momento de extrema delicadeza. Às vezes a pessoa está precisando de um tratamento e a vida são coisas de segundos, não tem como esperar. Então, acredito que uma das maiores dificuldades é essa, entendimentos diferentes. Às vezes a gente consegue expressar para o juiz que a pessoa está ali, ela precisa de um atendimento, o convênio está agindo de má fé e a gente se depara com essa grande barreira do próprio Poder Judiciário. Sim. Por isso que a gente luta todos os dias pelos direitos dos nossos clientes. É um desafio diário. E como é que faz para se manter firmes ali, firmes e éticos num mercado tão competitivo como é esse de vocês? Olha, eu vou falar pra você, assim, que todos os dias é uma caixinha de surpresa, né, Mari? Tem dias que eu costumo brincar que a advocacia, assim, são os altos e baixos, literalmente. Tem dia que a gente tá sorrindo demais no escritório, tem dia que a gente tá mais cabisbaixa no sentido de falar, não, porque a gente toma a dor daquele cliente. Então, como a Mari falou, se existe uma ilegalidade, a gente sabe que aquele cliente tem o direito, a gente vai atrás até o fim. E isso acaba mexendo com o nosso emocional. Porque a gente agarra o cliente no sentido de fazer o direito dele valer a pena, porque são desafios assim que são muito difíceis quem está enfrentando. E é como a Mari disse, a vida é o bem mais precioso. Então, a gente tem que lutar diariamente. Adorei, gente. Eu tô falando sério, eu quero contratar aí. Com certeza. Quais são hoje os sonhos que vocês... Gabi, qual o maior sonho aí que você ainda tem? Tem plano de expansão para o escritório? Com certeza. O nosso escritório, ele está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Eu costumo dizer que, pelo início, a gente já está muito bem. Sim, demais. O Rafa fala uma coisa para mim que
eu levo muito em consideração que ele fala assim, Gabi, se você está recebendo para aprender algumas coisas, isso já é super válido. E o nosso escritório é um escritório pequeno ainda, mas graças a Deus todos os processos a gente consegue atuar com o melhor profissionalismo possível. Então, a gente tem uma ideia de expansão tanto para a Coutinho Advocacia, tanto para a Soma Saúde, que são 2 empresas que se conectam ali. Então, nosso maior sonho é crescer e expandir. Hoje a empresa está localizada... Qual é o local? Fica ali em Itaquera, na Zona Leste. Itaquera, está localizada em São Paulo. Exato. Então, lá é a conexão da Coutinho com a Soma. Com a Soma. Hoje você tem uma equipe... Você tem Exatamente. Equipe... Quantos advogados, mais ou menos, você tem na empresa Hoje Coutinho e quantos na sua empresa? Nós Soma? estamos em 5 advogados no totais, na Coutinho Advocacia. E na Soma, nós estamos com aproximadamente ali uns 20, 21 funcionários. Que a gente são tem uma vendedores? equipe de vendas. Vendedores, entre vendedores, parte administrativa, back-office, entre outros. E como é a equipe lá, Gabriela? A equipe unida? Sim, o pessoal uma gosta equipe de unida. vender, gosta de ganhar dinheiro. Com certeza. Ó, a nossa primeira funcionária está com a gente até hoje. Olha, legal. Então, a nossa equipe é uma equipe bem unida. A gente consegue se conectar. A gente faz uma amizade muito bacana ali, um ajuda o outro, não tem essa questão de competição. É uma família mesmo. Exatamente, né? todo mundo ali, porque fica todo mundo junto, né? A advocacia, a parte de vendas, administrativos. A pergunta tinha que ser para você, né, Marina? Porque ela é CEO da empresa. Não, deixa a Mari falar. É a Mari que pode até responder isso mesmo, Mari. É um ambiente gostoso. É um ambiente, Como é trabalhar? É um ambiente familiar. É muito gostoso. Eu falo pra Gabi que antes, né, nos serviços anteriores, às vezes a gente vai para um lugar e pensa, poxa, as pessoas aqui são um pouquinho chatas, mas lá todo mundo é muito, muito legal, a gente se conecta. Ali parece mesmo uma casa. Parece uma casa, as pessoas são... Quando eu entrei, eu me senti muito acolhida. Mesmo ficando só na parte jurídica, a gente acaba se esbarrando com os vendedores. Os vendedores também nos procuram para tirar dúvidas, trazer alguns clientes que estão com alguma dificuldade. A gente acaba fazendo reunião junto com os vendedores. Então, é bem legal. É um tem ambiente ninguém chato muito, lá. Ela muito falou que não tem gostoso. ninguém chato na empresa. Ó, então, você que quer trabalhar numa empresa que não tem ninguém chato, vai para a empresa, vem para a Soma Saúde. Você que é advogado aí, está procurando também, né, um lugar para trabalhar, tem a Coutinho. Vou perguntar de novo para você. Qual a principal lição que você aprendeu com essa trajetória compartilhada? Olha, eu acredito que o que eu mais aprendi nesses últimos anos foi ter um pouco mais de empatia. Porque é engraçado toda hora eu falar da área da saúde, mas como é uma área que você lida com pessoas, não digo que nas outras áreas do direito você não lida com pessoas. Todas as áreas são correlatas com pessoas. Mas nessa área em específico, você acaba se envolvendo muito com os casos. Então, acredito que eu aprendi a ter mais empatia e também a ter mais essa sede de resolver o problema. Porque alguns casos, eu vou colocar aqui como exemplo, quando eu estagiei na defensoria, eu lidava com casos de divórcio, casos de pensão alimentícia, e são casos que o processo demora, são situações que você consegue, um divórcio, por exemplo, você consegue resolver daqui 6 meses, daqui 7 meses. Na área da saúde, não. Se você não resolver aquele caso em 3, 4 dias, uma coisa muito pior pode acontecer. Então, essa sede de fazer dar certo, de falar, olha, confia no nosso trabalho que a gente vai conseguir fazer isso por você. É uma trajetória marcada por altos e baixos. Eu imagino que nem todos os processos, ou podem me corrigir, nem todos os processos foram vitoriosos. Pode ser que teve um ou outro também que teve, poxa, desse a gente não conseguiu. E isso deve ser muito frustrante para vocês, porque como você falou agora brilhantemente, é casos de vida ou morte. Sim. A pessoa não pode esperar. Como você falou, um divórcio, a pessoa espera 6 meses, Exato. eu não sei quanto tempo. Tem gente que espera anos até. Mas um caso de saúde, não. Que a sua vitória, que é o seu case de sucesso, do senhor, como é o nome dele? Do meu cliente? Do seu cliente? É Marco. Do seu Marco. Então, ou seja, se fosse um caso diferente, quando não dá para esperar,
há uma frustração, não há? Demais. Teve um caso de autismo. A beneficiária, ela tinha uma filha, estavam as duas no plano, e ela tinha uma filha que possuía o diagnóstico de autismo e ela precisava fazer as terapias e estava em período de carência. E como eu falei, alguns tribunais ainda não têm um entendimento sólido quanto a essas questões. Então, nós ingressamos com a ação e, infelizmente, o juiz do caso ele não tinha esse entendimento. E até mesmo o tribunal, na época, não são entendimentos que ainda estão 100% pacificados. E aí, nesse caso, nós não conseguimos afastar as carências para essa criança fazer as terapias, e isso acabou prejudicando muito o desenvolvimento, mesmo com laudos médicos demonstrando que, caso ela não fizesse as terapias, todo o progresso que ela tinha feito seria perdido. Então, assim, é frustrante. Muito frustrante. E nesse caso não tem como recorrer? Nós recorremos. Ou tem como e demora Na verdade, um pouco mais? assim, isso vai muito do convencimento do juiz. O que acontece é que quando nós falamos de liminar, são processos que têm extrema urgência. Então, esse caso que a Mari mencionou, o entendimento desse juízo foi que a criança tinha a possibilidade de aguardar o período de carência. Então, assim, não está pacificado algumas questões. A gente sempre tenta olhar o peso e a medida. Então, se a gente consegue verificar que, de fato, aquilo não vai atingir a criança no sentido de poder esperar, a gente conversa com a mãe, vê o melhor a se fazer. E os casos mais extremos, a gente vai, faz um despacho com o juiz, a gente defende no tribunal, a gente recorre. Então, é de caso para caso. Nem todos os casos de fato a gente atinge o êxito, mas eu posso dizer que na nossa área de direito à saúde, a maioria dos casos são de extrema urgência. E são casos que não pode ser esperar, né? Não pode demorar. Ô, Gabi, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão acompanhando aqui o Se Conecta, pessoas que gostariam de empreender nessa área do direito? Olha, o primeiro conselho que eu dou é: se Deus colocou algo no seu coração, você de fato tem que ir atrás dele. Eu sei que dá aquele friozinho na barriga, mas vai com medo mesmo. E se você tem um propósito bem instaurado na sua vida, você tem que acreditar nele e não confiar só na ambição. Você tendo um objetivo e um propósito, você tem que ir até o fim. Porque nem tudo são flores. Exatamente. No começo vão vir as dificuldades, vão vir os desafios, não é isso? Com certeza. Mas você precisa persistir. E hoje vocês acreditam que estão no caminho certo? Sem dúvidas. Porque quando você trabalha de uma forma humana, trabalha de uma forma empática, como a Mari falou, que é uma coisa que ela aprendeu muito com essa parte de direito à saúde, tudo flui para o bem. Então, a consciência que nós temos é que nós trabalhamos da forma mais correta possível. Então, as coisas vão se unindo e crescendo cada vez mais. O que mais motiva vocês a continuar lutando por causas que envolvem saúde, dignidade humana? O que mais motiva vocês a fazer esse trabalho? Eu acredito que é a satisfação do cliente e conseguir vislumbrar que a lei ela não é só para estar ali num papel, que realmente se está ali é para ser cumprido, porque eu vejo que nesse ramo as operadoras de saúde elas acabam cometendo ilegalidades sabendo que muitas das pessoas não vão atrás, às vezes por estar em um momento de fraqueza, não saber buscar ajuda. Muitos dos beneficiários que talvez se não fossem orientados por um corretor, se na corretora não tem essa parte jurídica, não sabe o que fazer. E aí acabam deixando passar, às vezes são lesados e não entendem que aquilo tem uma solução. E, de fato, cumprir a lei é o que tem que ser feito. Então, eu acredito que isso faz a gente também querer que as pessoas saibam que existe um caminho. Não é só porque a operadora tem grandes nomes, não tem que ter medo de uma instituição só porque é uma instituição que já está há anos no mercado. E muitas das pessoas não sabem, acabam se prejudicando por conta disso. Uma excelente colocação. Como que as pessoas fazem para ter acesso a essas informações?
seguindo vocês. Mas Sim. falando sério, porque o que acontece? A saúde hoje, ela é inacessível para muitas pessoas. A gente sabe que o SUS é um dos melhores órgãos de atendimento hoje, vocês sabem, na área da saúde. Sim. E, às vezes, também é inacessível para muita gente. Então, como é que faz para que... O que é possível fazer para que a saúde alcance? Eu falo uns planos mais com preços mais acessíveis, ou tem e as pessoas não têm esse conhecimento? Na verdade, eu acredito que muitas pessoas não têm o conhecimento de fato. Acaba sendo vítima de alguma ilegalidade, não vai atrás dos seus direitos. Às vezes a pessoa nem sabe que tem direito e acaba aceitando. Então, o que eu falo para essas pessoas é não aceitar o não como resposta. Seu plano de saúde negou algum tipo de cobertura, negou alguma terapia do seu filho, vai atrás dos seus direitos, procure ajuda, porque na maioria dos casos a gente consegue reverter essas situações. Lá na Soma Saúde, vocês vendem planos de saúde também. E você tem vários planos de saúde com preços acessíveis? Como é que Sim. funciona, assim, para quem está assistindo a gente e de repente pensa, poxa, eu não consigo ter um Bradesco, por exemplo, Exato. não estou fazendo comercial porque não está ganhando nada, mas fato é, eu não consigo ter um plano mais caro, vamos dizer assim. Vocês Sim. conseguem atender a esse público também que de repente não consegue pagar um plano de saúde mais caro? Sim, nós trabalhamos com as principais operadoras do mercado de plano de saúde. A gente vende a nível nacional para todos os tipos de classe A, B e C. Então, a gente tem desde o plano premium, que é o Plus, o intermediário e o mais básico. Desde o pessoa física, que é aquela mãe que quer contratar só para o filho, desde o plano empresarial, para contratação para os seus funcionários. Então, a gente entende qual que é a necessidade do cliente naquele momento. Ou seja, dá para todo mundo ter plano de saúde. Com certeza. Então, essa conversa de que eu não consigo pagar. Aí, às vezes, a pessoa sai, vai no shopping, gasta todo mês R$300, R$400, aí fala que não tem condição de Exatamente. pagar. Eu acho que é uma questão plano de de saúde. prioridade. Na parte da corretora, o que eu vejo é que as pessoas deixam para contratar o plano quando realmente precisa. está necessitada ali de algum tipo de atendimento. E é o que eu falo, desde o plano mais básico, é importante você manter ali um plano de saúde, porque a gente vê que o Sistema Único de Saúde não está fácil. Dependendo do lugar que você passa, infelizmente, deixa o atendimento a desejar aqui no nosso Brasil. Então, por mais que o plano é mais básico, mas Gabriela, não vou no Albert Einstein, não tem problema, você vai estar num hospital particular. Isso já ajuda até para a parte jurídica também, para poder ir atrás dos seus direitos. Se caso tiver que mover algum tipo de processo, você vai estar mais assegurado tendo um plano particular do que processar o Estado. A população hoje, a gente estamos percebendo que as pessoas estão envelhecendo, né? Estamos tendo pessoas hoje mais velhas, até envelhecendo melhor. E as pessoas deixam para cuidar, como você falou, depois, quando precisa. E aí isso torna mais difícil reivindicar algum direito, porque, por exemplo, quando você contrata um plano de saúde, você tem o tempo de carência. Então, geralmente são 3 meses a depender de algumas situações. Internação, não é isso? Ou a pessoa que contrata um plano de saúde, se ela precisar de uma emergência, uma urgência, o plano é obrigado a atender? Se ela precisar de fazer uma cirurgia, por exemplo, tem 2 meses de plano. Como que funciona? Funciona da seguinte forma: se você acabou de contratar um plano de saúde, aquela proposta já está implantada, você já tem o número da sua carteirinha. Se Deus o livre, você atravessou a rua, sofreu algum tipo de acidente ou necessita de um atendimento de urgência, nós temos uma resolução normativa da ANS que prevê que o atendimento de urgências e emergências tem que ser cessado em 24 horas. Então, não importa, o tempo de carência ele não pode ser contado quando é caso de urgência. Fora isso, atendimentos eletivos, que são com hora marcada, você vai cumprir ali os períodos de carências determinados pela ANS, que aí a carência máxima são de 180 dias, que são 6 meses para cirurgia e internação. Mas por isso que é muito importante você ter um plano de saúde, porque em 24 horas você vai ter atendimento. É muito importante você ter um plano de saúde e ter uma assessoria, Com certeza. que é como vocês fazem. Até porque se caso negar esse tipo de atendimento, porque a operadora pode verificar lá no sistema que você está cumprindo carência. Em muitos dos casos que é um caso que a gente protocola bastante esse tipo de ação no escritório, que são negativas de cobertura dentro do pronto-socorro. Então, você contrata o teu plano de saúde tendo já essa orientação e a consultoria jurídica. Gabriela, amei conhecer um pouco mais dessa história, mesmo porque acontece muito isso, a pessoa contratar um plano de saúde e depois que o vendedor vende, ele faz o quê? Some, abandona. Então, vocês estão deixando bem claro que vocês, mais uma vez, pegam na mão
dessa pessoa, que você do beneficiário, que você conduz, que você tira dúvidas e vai até o fim para tudo que ele precisar. E é importante você cuidar em vida, né? Sim, Cuidar com enquanto é certeza. tempo. Então, Sim. estamos aqui hoje com a doutora Gabriela, a doutora Marina, trazendo informações importantes para você que acompanha aqui o Se Conecta. E aí, estamos quase chegando aqui no final. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos ouvintes que enfrentam alguma dificuldade com planos de saúde. Então, por favor, nos ajudem. Sim, com certeza. O que eu diria é, basicamente, o que eu disse é não aceitar o não como resposta, de fato, porque você tem que ir atrás dos seus direitos, muitos dos casos a gente consegue solucionar. Então, se você é vítima de alguma ilegalidade cometida pelo plano de saúde, foi negado a terapia do seu filho, ou você que está gestante precisa ganhar o seu bebê pelo plano e não conseguiu esse atendimento, vai atrás dos seus direitos, procure ajuda, que com certeza você consegue solucionar esse caso, contratando aqui a Coutinho Advocacia, que vai te ajudar. Adorei, gente, adorei. É isso. Arrasou. O que mais, doutora Marina? Quer falar também para os nossos ouvintes, trazer um recado? Bom, eu sigo na mesma linha de pensamento da doutora Gabriela. Não aceite o não como resposta. Busque os seus direitos. A lei está aí para ser cumprida. Não aceite ilegalidades pelos planos de saúde. Não quer dizer que o plano de saúde é uma grande instituição que você também não vai ser assegurado. E é isso. E é isso tudo aí para vocês, ó. Precisando, plano de saúde, está precisando de um plano de saúde. Inclusive para o seu pai, para a família inteira. Tem planos que dá para a família toda lá? Planos bacanas que cabem no bolso para a família toda? Sim, tem. As melhores opções hoje do mercado é através de CNPJs, porque é onde a gente tem mais opções de planos com uma cobertura melhor, mas você consegue fazer o plano para sua família, se você tiver um CNPJ. Então não tem desculpa, gente. É fazer um planejamento, fazer um Exato. planejamento e fazer um plano de saúde. Quero pedir para vocês deixarem... Como é que encontra vocês? O contato? @? Sim, nós postamos bastante conteúdo na Coutinho_Advocacia. Segue a gente no Instagram. E também a Soma Saúde Corretora. Lá vocês vão encontrar bastante conteúdos falando dessa questão que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Arrasaram. Doutoras, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Se Conecta. Voltem sempre. Inclusive, abrir aí caixinhas de perguntas, se você Sim. tiver alguma dúvida referente à contratação do seu plano de saúde. Se precisar migrar, pode também, não pode? Sair de Pode. um Nós pro também outro. trabalhamos muito com processos de portabilidade, que é muito importante. Portabilidade. É uma coisa que a gente acabou não mencionando aqui, mas é bom a gente dar um ênfase nisso, que muitas pessoas que estão com algum tipo de problema dentro do seu plano de saúde, em tratamento médico, e teve o custo do seu plano elevado, eles pensam que tem que ficar nesse plano, senão não vai ter a cobertura. Mas aí que entra a questão da portabilidade de carências. Nós conseguimos migrar esse beneficiário para um outro plano sem cumprir novos prazos de carência. Então é bem importante, e essa parte a Coutinho Advocacia atua, porque os processos são mais burocráticos. Então, vocês resolvem tudo. É isso aí. Então, se você não está gostando do seu plano de saúde, está te dando dor de cabeça, não está conseguindo resolver os seus problemas, a hora é agora. Chama aí a Soma Saúde, a Coutinho também, né? Chama lá Coutinho Advocacia, não é isso? Sim. E tá aqui para resolver seus próprios problemas. Gente, adorei conversar com vocês. Gostaram de participar do nosso Sim, podcast? sim, Foi demais. ótimo. Foi legal? Informações importantes. É isso que nós fazemos aqui no Se Conecta. Trazemos informações para agregar. Essa é a ideia. É somar, é conectar, é trazer informações importantes. E vocês hoje trouxeram informações de valor. E eu desejo do fundo do meu coração que muitos aí ouvintes possam estar com vocês. Eu sempre falo ouvinte, o pessoal daqui não é rádio não, Jussara. Mas que todos esses que estão nos assistindo aqui, acompanhando Se Conecta, possam também acompanhar o trabalho da doutora Gabriela, da doutora Marina. Vocês viram que tem como resolver essa situação aí do seu plano de saúde que está te dando dor de cabeça, não está conseguindo fazer aquela cirurgia que você tanto quer, está tempo tentando. Chegou a hora de você mudar. Para de reclamar, não é verdade? A pessoa reclama tanto, tendo Sim. a solução aí diante dos seus olhos. Mais uma vez, muito obrigada às duas pela presença aqui no Se Conecta. Voltem sempre Obrigada, quando vocês Jussara. quiserem. E você que está aí nos acompanhando, esse foi mais um episódio do Se Conecta. Aperta o play, compartilha e bora crescer.